Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo então. Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Aleluia. Hoje eu estou com a Bíblia diferente aqui. Glória a Deus. Livro do Apocalipse, capítulo número 1. Capítulo 1, versículo 19. Coloquei o tema hoje no banner virtual. Os mistérios das 7 igrejas da Ásia e o arrebatamento, que foi o tema proposto para ministrar nessa noite aqui. Quantos acharam o livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 19? Amém. Leia junto comigo, irmãos. Escreve as coisas que tens visto, e as que depois dessas coisas hão de acontecer. Amém. Pode tomar os vossos assentos. Meus irmãos, eu acho a Bíblia linda. Como eu tenho dito, a Bíblia ela responde à própria Bíblia. Quando nós vamos ver o livro do Apocalipse, pouco pregado, pouco ministrado, e tem até os crentes que têm medo da leitura do livro do Apocalipse. Eu acredito que pela forma simbólica, tem uma mulher, tem um dragão, tem algumas bestas, tem uma que sai do mar, e o povo, ainda hoje, essa cultura está impregnada dentro das igrejas. O povo tem medo de ler o livro do Apocalipse. Apocalipse é a revelação, e se você for pegar o contexto geral do livro, tem coisas muito interessantes. A Bíblia é interessante, mas é a revelação de Jesus Cristo, não é a revelação de João, que até então está na ilha de Patmos. Ele foi arrebatado no Espírito. Quando você lê o capítulo 1, versículo 1, João está sendo enfático e diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então a revelação não veio da mente de João, a revelação é de Jesus Cristo, porque fala de Jesus Cristo. É Ele quem vai passar para João através de um anjo. E o versículo que lemos no versículo 19 diz assim: escreve as coisas que tem vistos, e as coisas que são, e as coisas que depois destas hão de acontecer. Irmãos, o livro, ele é uma revelação, e para João passar para as igrejas as coisas que deveriam acontecer, e que ele também tinha visto. E eu acho interessante que quando ele vai falar o que ele tem visto, ele tem aqui a visão de Jesus Cristo, mas o Jesus Cristo ressurreto. E ele vai falar no versículo 13 do capítulo 1, ele vai dizer: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, uma veste comprida, dignidade. E ele vai dizer mais: e cingindo pelo peito um cinto de ouro, santidade, os olhos como que chama de fogo, onisciência, a voz de muitas águas, como que a última palavra é dele, ele tem autoridade para isso. E a visão do Cristo ressurreto, a sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Ele é o juiz, ele tem autoridade judicial.
o seu rosto brilha mais que o sol, e a expressão da glória de Deus, os pés como latão reluzente, representando a onipotência, a onipresença. Ele tem a chave do inferno, ele que foi morto, mas ele vai terminar dizendo: mas agora vive. E essa é a primeira visão que ele vai ter da parte do livro. A primeira parte é o que ele estava vendo. É por isso que ele vai falar assim no versículo 19: escreve as coisas que tem visto. É o que ele estava vendo, era a visão de Jesus Cristo ressurreto. E as coisas, e as que depois destas hão de acontecer. Quando eu leio, na verdade, o livro do Apocalipse, do versículo 2, na verdade do capítulo 2 até o capítulo 3, João vai falar de uma carta, das cartas direcionada às igrejas da Ásia. E nós temos aqui a primeira igreja. Antes disso, ele vai falar das estrelas que está na mão de Jesus. E essas estrelas, ele termina o capítulo de número 1 dizendo que essas estrelas são os pastores que está diante da mão do Senhor, gozando até de uma certa posição. E ele vai falar da primeira carta direcionada à igreja de Éfeso. E eu marquei aqui para mim não esquecer. O capítulo 2 e 3 trata-se de uma estrutura apocalíptica, ou seja, cada parágrafo representa uma história de um povo. Sendo assim, cada parágrafo representa um período da história da igreja. Nós temos aqui no livro de Apocalipse 7 igrejas. E cada igreja aqui, cada versículo descrito, pastor Daniel, no capítulo de número 2 e no capítulo de número 3, ele vai registrar um tempo de que cada igreja passou. E a primeira igreja em que João ele vai direcionar a carta amando de Jesus Cristo é a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso representa a igreja do século I, que rompeu inúmeras vitórias. A igreja do século I é aquela igreja que o livro de Atos diz. O livro de Atos é um livro histórico e ele vai relatar os 30 primeiros anos da igreja primitiva na terra. Era a igreja que rompeu barreiras. O Espírito Santo, aqueles apóstolos, eles foram revestidos da presença do Espírito Santo. A igreja começou a tomar proporção, a igreja começou a crescer. O batismo com o Espírito Santo veio, ele foi derramado. Eles viviam em uma só fé, em um só testemunho. E ela rompeu barreiras, porque enquanto o nome do Senhor estava sendo pregado, era vida sendo agregadas naquela igreja, era alma sendo alcançada pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito Santo. Essa igreja rompeu as barreiras. Mas no primeiro século é a igreja que se esfriou. No primeiro século, no fim do primeiro século, na verdade, essa igreja, irmão Hernani, já não falava em línguas. Essa igreja já tinha desacreditado dos dons espirituais. E quando nós vamos ler o versículo de número 4 do capítulo 2, que é a carta direcionada a Éfeso, está dizendo assim: tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres.
para a segunda igreja, que é a igreja de Esmirna. A igreja que representa a igreja perseguida do século II e também do século III. Essa igreja foi a mais perseguida. Ela sofreu intensa perseguição pelos imperadores. E para vocês terem a noção de como era a perseguição naquele tempo, não era, Fabrício, a perseguição que temos hoje, que é um pastor querendo perseguir o outro. É perseguição dos próprios irmãos perseguindo dentro da igreja, irmãos brigando dentro das igrejas. Não, a perseguição era diferente. Os imperadores se levantavam, eles pegavam a igreja do século II e do século III em Clodoaldo. Eles pegavam os crentes, pastor Daniel, pegavam a pele de ovelha, enrolavam o camarada e davam para os cães comer. Até então também havia a prática deles usar os crentes como tochas humanas. A igreja perseguida do século II e do século III. E eu acho interessante que quando nós vamos ler o versículo de número 10 do capítulo 2, assim: não temas das coisas em que há de padecer, eis que o diabo lançará algum de vós na prisão. Era o que acontecia no século II. Para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, mas se é fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Logo em seguida vem a igreja de Pérgamo, pastor Daniel. A igreja representava a igreja popular já no século IV e também no século V. Tornou-se a igreja popular, a igreja elitizada, porque virou moda nessa época. Um imperador aceitou Jesus e agora ele foi para dentro da igreja. Aí que virou moda, os imperadores começaram a aceitar Jesus, porque eles iam na igreja, porque eles estavam lá dentro. As pessoas também queriam estar. Essa igreja já começou, na verdade já tinha perdido a prática de pregar a verdade, porque tinha medo que os poderosos saíam de dentro da igreja. Se pregasse a verdade, os pastores não pregavam, porque se pregasse a verdade, eles tinham medo que os homens que contribuíam para a igreja, eles saíssem de dentro da igreja. Essa era a igreja de Pérgamo, que ela rompeu os palacetes. Os imperadores faziam favores financeiros para as igrejas. Os líderes das igrejas, para agradar os imperadores, começaram a introduzir costumes pagãos dentro da igreja. Costume dos gregos, dos romanos. Um exemplo, o culto aos mortos, a extrema-unção, a adoração aos anjos e a adoração aos santos. Voltou dentro da igreja. Eles pegavam lá qualquer imagem e colocavam dentro da igreja. Cultos instituídos aos mortos. A igreja elitizada do 4º século e do 5º século, Mateus. Logo em seguida vem a igreja de Tiatira, que representa a igreja pagã, apóstata, desviada do século VI ao século XV. Caiu o imperador e levantou o papado, que mandava na igreja, e essa época eles proibiram a leitura da igreja, a leitura da palavra do Senhor. Está achando que era igual hoje? Que nós aqui estimulamos a leitura da Bíblia? Eles queriam pessoas ignorantes no que diz respeito à Bíblia. Ao invés de seguir a doutrina de Cristo e dos apóstolos, começaram a seguir os dogmas, heresias impostas pelos homens. Culto a Maria. Este foi o período mais sombrio, mais longo da história da igreja, razão pela qual, para essa igreja, a carta é a mais longa. A igreja de Tiatira. Nós vamos ler aqui no versículo 20 e o versículo 21. Diz assim:
Olha só, o tempo foi tão tenebroso. Do século 6 ao século 15, foi tão grande o tempo, que Jesus estava dizendo assim para eles: e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu, e eis que porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas más obras. Elas representavam o tempo. Essa foi a igreja de Tiatira. Logo em seguida vem a igreja de Sardes, que representa a igreja reformada. Quando o protestantismo surgiu, a igreja rompeu também com o paganismo, fizeram uma viagem até a doutrina dos apóstolos, começaram bem, mas terminaram mal. Veio o protestantismo, século 16, 17 e 18. Começaram bem, mas terminaram mal. Por quê, pastor? A época do século 16 até o século 18, essa igreja, pastor Daniel, é aquelas que tinha grandes embates teológicos. Foi aquelas que também mataram pessoas por causa de algumas doutrinas, heresias que estavam dentro da igreja. Mas essa igreja, pastor Daniel, ficou mais perto de Roma do que mais próximo dos apóstolos. Pararam pelo meio do caminho, não progrediu, não andou. Logo em seguida vem a igreja de Filadélfia, a igreja do século 20, do século 19 e do século 20, representa aquela igreja avivada, missionária, pentecostal, que os dons voltaram novamente à igreja. As pessoas começaram a acreditar na volta de Cristo. As pessoas começaram a pregar, irmã Jusileia, o batismo com o Espírito Santo. Os dons espirituais faziam parte da igreja do século 20. Glória a Deus. Aleluia. A igreja de Filadélfia voltou à prática das primeiras obras, porque a igreja nasceu no movimento pentecostal e ela voltou ao seu movimento pentecostal. A igreja nasceu do fogo e ela voltou para o fogo novamente. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. As línguas estranhas fizeram parte novamente da igreja. Essa igreja, seu Pedro, ela tinha prioridade. A igreja do século 20, Mateus, acabava-se a escola dominical, pastor Daniel. Os irmãos estavam com a Bíblia debaixo do braço, quem sabe debaixo do braço esquerdo, mas um folheto na mão direita dizendo: Jesus te ama, Jesus te chamou para fazer parte da igreja. Essa era a igreja avivada que acreditava na volta de Jesus Cristo. A igreja do século 20, que foi conhecida como aquela que chegou aos anos 2000. Tem verdade que essa palavra, a volta de Jesus Cristo, e aqui eu quero falar com ênfase, não é pregada mais em pleno século 21 na igreja da atualidade. Essa palavra sumiu dos púlpitos. Quando Israel foi reconhecido novamente como nação, e preste atenção nisso, inclusive você que vai assistir pela internet, todos os sinais se cumpriram para a volta de Cristo. O último sinal, ele aconteceu em 1948, quando Israel se tornou nação. É por isso que os irmãos, eles voltaram a pregar sobre a volta de Cristo. Não existia outro sermão, era só a volta de Cristo.
O pastor iria pregar a volta de Cristo. O itinerante chegava na igreja para pregar, era a volta de Cristo. O irmão ia dar uma saudação, era a volta de Cristo. Era preparem-se, preparem-se, igreja, porque a trompeta vai tocar e ele vai vir, ele vem. Essa era o tema das pregações da igreja do século 20. Irmã Nádia, este período da igreja do século 20, que foi até os 2000 anos, aos anos 2000, e eu me lembro como se fosse ontem. Alguns diziam: o ano 1000 passou, pastor Daniel, mas não chegará ao ano 2000. Eu me lembro que houve um blackout em praticamente todas as cidades da nação brasileira. Eu me lembro que naquela noite eu estava dormindo com os meus pais e eu escutei eles falando: olha, Jesus vem, o ano não vai virar, Jesus vem. E eu, criança, na minha inocência, fiquei com medo, Mateus. Eu me lembro que aquela madrugada eu não consegui dormir. Eu dormi, eu olhei para o espelho e falei: meu Deus, como é que é esse negócio? Jesus vem. Se não me falha a memória, uma igreja do Paraná, um pastor reuniu com a diretoria da igreja, falou: olha, Jesus vai voltar na última semana de 1999. Isso criou uma comoção tão grande que os irmãos da igreja começaram a viajar, fazer as últimas viagens. Irmã Isabel Cristina, os irmãos começaram, quem tinha cartão de crédito naquela época, eram poucos os que tinham, começaram a estourar o limite do cartão de crédito. Pessoas começaram a vender as suas coisas. E aqui quem tem um pouco mais de idade do que eu vai lembrar dessa época. Eles acreditavam que Jesus viria no século 20, pastor Daniel. 1000 chegou, mas 2000 não passará. Não era esse o ditado? Ou eu estou enganado? Houve uma frustração muito grande para os irmãos da igreja, porque a Bíblia diz que ninguém sabe. É claro que Jesus disse que ele mesmo sabia, mas ele, como Deus, ele sabe qual o momento. Houve uma frustração muito grande na igreja. E agora eu quero chegar na última igreja, a igreja de Laodiceia. Se você pegar para ler o contexto, os textos, a igreja de Laodiceia é a igreja morna, a igreja apática, autossuficiente, porque eles tiveram uma frustração. A igreja, irmão Hélio, sofreu essa frustração de criar uma expectativa de que a trombeta iria trocar, e a trombeta não tocou. Jesus não veio. A igreja de Laodiceia, pastor Daniel, é a igreja que representa os nossos dias de hoje, porque tiveram uma frustração lá atrás. A igreja apática, morna, a igreja que trocou a palavra da volta de Cristo pela teologia da prosperidade. A igreja que trocou a palavra viva pelos bens materiais. A igreja que dá valor mais à busca dos bens materiais do que na palavra de salvação, do que na volta de Jesus Cristo. A igreja de Laodiceia representa a igreja do século 21. Pastores trocou a mensagem, trocou a palavra de ensino pelo culto de avivamento, que eu não sei que avivamento que é esse, que acontece sem ter a pregação do evangelho genuíno e da palavra do Senhor.
igreja que trocou a pregação que Deus amou o mundo de tal maneira pelo culto dos empresários. A igreja que trocou a palavra do Espírito Santo, que é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é a igreja do século 21. Mas me chama a atenção uma coisa, e quando eu descobri isso aqui, eu me avivei em casa. Eu estava estudando, a Raquel estava na mesa comigo. Eu disse: Raquel do céu, eu descobri essa madrugada, não foi? Eu li um negócio aqui agora que eu fiquei entusiasmado. Quase sai, glória a Deus, um aleluia. Oh, meu Deus do céu. Sabe por quê? A igreja que antecedia a outra igreja, ela continha nela pessoas da igreja que ela antecedia. Pastor, eu não entendi. Eu acho que eu marquei aqui em poucas palavras. Eu vou dizer para você. Cada igreja que sucede também inclui a igreja anterior. A igreja que sucedia, ela continha crentes da igreja anterior, quer ver? Olha só que interessante. A primeira igreja foi a igreja de Éfeso. Quando nós vamos para a segunda igreja, a igreja de Esmirna, tinha crentes de Éfeso ali também. Quando a igreja de Pérgamo, ela dá-se o tempo dela, dentro dela também tinha a igreja de Esmirna. Quando chega o momento da igreja de Tiatira, do século 6 até o século 15, também tinha a igreja de Pérgamo incluído dentro dela. Quando vai ser instituído o tempo da igreja de Sardes, também tinha crentes da igreja de Tiatira dentro dela. Quando chega no século 21, a igreja de Filadélfia, que experimentou novamente o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, dentro dela tinha a igreja de Sardes também. Mas quando chegou o tempo da igreja de Laodiceia, que é o nosso tempo atual, também tem a igreja, meu querido, de Filadélfia dentro dela, que é a igreja que ainda acredita no batismo com o Espírito Santo, que acredita na cura, que acredita nos dons espirituais. A igreja do século 21 ainda tem crente na igreja de Laodiceia, tem crente que acredita, tem os remanescentes fiéis, tem aqueles que acreditam na palavra de salvação. Dentro dessa igreja tem a igreja que acredita na volta do rei, tem a igreja que acredita na volta de Jesus, tem a igreja que ainda acredita no toque da trombeta. Quem crê aqui, quem crê ainda que Jesus veio, quem acredita nisso, ei, dentro da nossa igreja tem crentes fiéis ainda. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Mas tem uma mensagem de Jesus dentro do contexto para cada igreja. Irmãos, eu marquei minuciosamente para não esquecer. Tem uma mensagem de Jesus para cada igreja. E não se esqueça que o nosso período é o último. E a igreja de Laodiceia. Eu perguntei para Raquel, eu falei: Raquel, aquela mudança de verbo, conjugar o verbo, como é que chama? Na verdade era conjugar o verbo, mesmo tempo do verbo. Porque eu li um negócio aqui que eu fiquei entusiasmado de novo. Não, eu li um negócio aqui que eu fiquei, preste atenção nisso. Escute isso. Quando nós vamos ler a respeito da primeira igreja, olha o que diz no versículo 5: lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, ou se não, brevemente a te virei e tirarei o seu lugar. Ele está falando de um tempo posterior.
brevemente eu virei a ti. Quando nós vamos para a igreja de Esmirna, novamente no versículo 10, nada temais as coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Futuro. A igreja de Pérgamo está dizendo assim: arrepende-te, pois, senão eu virei a ti. Futuro. E contra eles batalharei com a espada da minha boca. A igreja de Tiatira, um período mais longo, até o século XVI, ele está dizendo assim: e ferirei de morte os seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e os corações, e darei cada um de vós segundo as vossas obras. A igreja de Sardes, ele está dizendo: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te. Se não vigiares, eu virei sobre ti. A igreja de Filadélfia, ele está dizendo assim: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Grande tribulação. A igreja de Laodiceia somos nós. Olha só o que ele está dizendo. Olha só: eis que estou a. Não, mas diz um pouquinho mais alto: eis que estou a. Percebe que os outros verbos estão conjugados como futuro. Virei sobre ti. Virei sobre ti. Agora ele está dizendo assim: ei, eis que eu estou à porta. A igreja de Laodiceia, o nosso período, e ele está dizendo: eis que estou à porta. Ele não está dizendo: eu virei, eu serei, eu estou à porta. A igreja, a volta de Jesus Cristo, eu entendo que ela é um processo, e ele já deu início. Ele já deu início a esse processo. Não há mais tempo. Não tem mais tempo, Anderson. Tanto é que não tem mais tempo que ele diz assim no livro de Apocalipse: olha, quem é santo, santifique-se mais ainda. Mas quem é sujo, suje-se mais ainda. Não há mais tempo. Eu tenho dito aqui: o meu Deus não é um Deus de brincadeira. Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Ele está dizendo: eu estou às portas, eu estou às portas. Prepara-te, prepara-te. Ele vem. No capítulo 1, no versículo 7 do próprio livro de Apocalipse, ele está dizendo assim: vai vendo, escuta isso: eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá. Ele não está dizendo: eis que eu estou vindo. Ele está dizendo: eis que vem. Eis que vem. Livro do Apocalipse, capítulo 20, ele está dizendo que a noiva está ataviada. Sabe o que quer dizer isso? A noiva está preparada. Não há mais tempo. Não há mais tempo. Cadê aqueles que acreditam ainda no arrebatamento? Cadê aqueles que acreditam? Cadê você que aguarda o arrebatamento? Ei, se você aguarda, continua aguardando, porque Ele vem, Ele vem. A Escritura afirma: Ele vem, Ele vem, Ele vem. Talvez eu possa ter frustrado os pensamentos de alguém aqui. Eu vou continuar dizendo: Fabrício, Ele vem. Eu aguardo Ele hoje. Eu aguardo Ele neste momento. Ei, vai ficar carro, vai ficar dinheiro, vai ficar casa, porque Ele vem. Ele vem para a igreja. A trombeta breve vai soar. Ela
que ninguém roube a tua coroa, aquilo que foi lhe dado, guarda o que tu tens, porque Ele vem. Derabacanda, labrachanda, comanaias. Versículo 21 do livro do Evangelho de Mateus. Ele vai falar daquela figueira murcha, São Pedro. Ele vai falar de uma figueira murcha. E aqueles que estudam a palavra, eles sabem que essa figueira representa o povo de Israel. No capítulo 24, quando a figueira ter vida novamente, Jesus está dizendo que aquela geração, falando claro para você, é a geração que vai ver o arrebatamento, porque o último dos sinais foi a nação de Israel voltar a ser nação. Não falta mais nada, falta só uma coisa: a trombeta tocar e o céu se abrir e o seu corpo ser transformado e encontrar com o Senhor nos ares. Este é o sinal que falta. Enquanto eu tiver vida, eu vou pregar, Hernani. Ele vem sim, Ele vem. A trombeta vai tocar, a trombeta vai soar. Oh glória! É por isso que às vezes todos os cultos nós falamos assim: olha, pode ser que este culto não acabe. E quando eu falo isso, eu falo com um sentimento íntegro e de verdade. Pode ser que não acabe. Pode, oxalá que se fosse hoje, enquanto você estiver participando do corpo, ceando, talvez a trombeta toque. Talvez a trombeta toque. Talvez ela vai tocar. Urabacalabachuri me come na ai. Alguns falam que uma geração dura 40 anos, a Bíblia fala isso. No Velho Testamento nós vamos ver Deus falando que aquela geração que estava dentro do Egito, ela ficaria lá durante 4 gerações, 430 anos, ou seja, cada geração durou aproximadamente 106 anos, 107 anos. Eu não sei quanto tempo durou a geração, mas eu sei afirmar que Ele vem. Eu sei afirmar que Ele vem. Ele vem. Cadê a igreja do século 21 que aguarda? Eu vim dizer para você, querido, que Ele vem. Ainda que a igreja esteja morna, ainda que a igreja esteja apática, e eu não falo daqui não, eu falo da igreja universal. Eu quero falar para você: Ele vem. Ele vem. Mateus, vale a pena ser fiel, Mateus. Vale a pena ser fiel, Hernani. Vale a pena sofrer as aflições como um bom soldado. Ele vem. Ele vem. Não é tempo de se preocupar com o bem material. Enquanto você está na terra, você vai depender do dinheiro. Você precisa trabalhar. Mas olha, meu querido, buscai as coisas do reino, porque as demais coisas não serão acrescentadas. Ele vem. Pena que a igreja perdeu esse sentimento. Você espera Jesus? Você está esperando Jesus para hoje? Porque o apóstolo Paulo esperava naqueles dias, e eu tenho dito aqui que eu vivo como o apóstolo Paulo. Eu espero Ele hoje, eu espero Ele agora. Escute isso aqui. O povo do Egito, eles peregrinaram durante 40 anos. A Bíblia diz que só Caleb
Josué, daquela geração que entrou na terra prometida. Só eles entraram na terra prometida. A terra prometida representa os céus. As 10 pragas do Egito representam os sinais. O povo caminhando no meio do deserto representa, irmão Clodoaldo, a igreja de Cristo. De toda aquela geração de aproximadamente 3 milhões de pessoas nasceram no meio do deserto. Só Josué e Caleb entrou em Canaã. Talvez com os cabelos brancos. Representa os anciões da igreja. Ei, eu estou dizendo para você, não, eu estou afirmando que ele vem neste tempo. As irmãs do cabelo branco, irmã Rita, ei, nós vamos alcançar os céus com vocês. Eu não sei você, eu sinto a presença do Espírito Santo. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Eu quero enfatizar que ele vem. Ele vem. Vale a pena. Vale a pena, Anderson. Vale a pena cada momento com Deus. Ainda que suas expectativas aqui na terra não sejam alcançadas, de uma coisa eu tenho a certeza: aquele que tem a expectativa da noiva, você vai chegar lá. Ele quer que você alcance lá. É por isso que o pastor se preocupa em pregar a verdade para você. Há um céu te esperando, há um céu de glória te esperando. Glória. Tem mais algumas coisas aqui que eu quero pregar para você nessa noite. Ele vai dizer para as igrejas, 3, 4 igrejas: arrepende-te. Arrepende-te. Mas sabe o que me chama a atenção? Não é só o arrependimento. Se você for pegar nas Bíblias mais originais, ele vai estar dizendo assim: olha, arrepende-te, se não. Arrepende-te, se não. Pregar o arrependimento é válido, mas prega o senão também. Arrepende-te, senão ele vai vir e você vai ficar. Arrepende-te, senão você fica. Arrepende-te, porque no toque da trombeta, se ele está falando é porque ele te ama. Arrepende-te, senão ele virá sobre ti. Arrepende-te, senão ele virá. Sabe o que me chama a atenção aqui? Isso aqui não está aqui no script. É porque a carta, ela vai ser entregue na mão do anjo da igreja, na mão do pastor. Não vai ser entregue na mão do profeta da live. Não vai ser entregue na mão daquele que se diz pastor pela internet. Foi entregue na mão do pastor. Pastor Daniel, nós como pastores, nós temos a palavra. Nós estamos na mão de Cristo. E a palavra está sobre nós. Percebe que as estrelas estão num lugar elevado, perto de Cristo. Isso fala da responsabilidade nossa em poder falar. Eu entendo a minha responsabilidade perante a igreja em falar que ele vem. Eu preciso pregar o arrependimento. Eu preciso pregar, senão ele vem. Ele vem. E as últimas palavras de Jesus para cada igreja. 3 vezes ele diz assim: tenho contra ti
tenho contra ti. Ó igreja do século 21, o Senhor está falando: tenho contra ti. Contra ti que tem pegado aquilo que não é teu, contra ti que tem vivido na libertinagem, contra ti que acha que pode viver de qualquer maneira, contra ti que tem negado o agir do Espírito Santo na vida, contra ti que tem negado a eficácia da palavra. Tenho contra ti. Arrepende-te. Tenho contra ti, ó obreiros. E aqui vai para toda a internet, por público: tenho contra ti, obreiro, vestido de carneirinho, mas a intenção é de lobo. E a palavra que está dizendo, irmãos, tenho, não é só para os obreiros não, tenho contra ti, pastores, que têm praticado a iniquidade. Tenho contra ti, ó igreja, que tem vivido na libertinagem. Apertou um pouquinho, mas essa palavra aqui, ela ainda está dando tempo para aqueles que deixam o Espírito Santo trazer arrependimento. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Quantos aqui almejam alcançar os céus? Ele tem um céu nos esperando. Pode ser, Mateus, que a trombeta toque já. Pode ser, igreja, que a trombeta toque daqui a pouco. Pode ser que quando nós estivermos caminhando para a nossa casa, a trombeta toque. Ei, eu vou falar uma coisa para você, querido. Olha, nos evangelhos e nas cartas, era Deus tirando o mundo da igreja. Quando nós chegamos na carta ao Apocalipse, é Deus tirando a igreja da igreja. Só vai subir aquele que estiver preparado. Uma igreja vai ficar e a outra vai. A outra vai subir. Aleluia. Verabagás. Se coloque de pé. Eu dou graças a Deus, porque este é o mistério das 7 igrejas da Ásia Menor. É mostrar o tempo em que estamos vivendo e que cada igreja representa, e dizer que Ele vem para a igreja que aguarda. Aleluia. O pastor Daniel vai estar fazendo a leitura da palavra oficial